Aleluia. Amém, amados? Amém. Nós vamos aprender. O Senhor buscou de oração, o Senhor falou. Fala para ele. Você vai falar para ele sobre duas mulheres que se encontraram de alguma forma extraordinária com Deus. E a primeira é essa aqui. A primeira é Ana. Nós vamos falar a respeito disso. E a outra vai ser a mulher samaritana. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um certo homem, levita, de Ramataim Zofim, que habitava na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia recebido e tinha filhos, havia concebido, e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os filhos de Deus, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, ele entregava uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, procurava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia. E ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que os 10 filhos? Em certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas de concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. E lhe perguntou: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras: ó não, meu Senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo até agora, porque eu estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem de minha pessoa. Em seguida Ana seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto não havia mais desalento, ou seja, não havia mais tristeza. Diga assim, irmão, boa essa palavra. Glória a Deus, somente até aí, apenas. Essa é a palavra do Senhor. Porque a minha esposa, logo antes de receber a palavra aqui, ela falava sobre a sala de espera. Esses dias eu tive uma experiência num lugar que tinha uma sala de espera, e aquela fila estava grande demais.
E ali foi demorando o atendimento, foi demorando. Mas o Senhor já estava usando aquele momento para preparar a palavra que está sendo falada aqui na igreja hoje. E ali, irmãos, naquele lugar eu presenciei uma cena, uma certa pessoa, ela foi ficando tão amargurada, tão angustiada, mas subiu uma ira naquela pessoa, e era uma mulher, e aquela mulher, depois de um tempo ali, de muito tempo, até que ela conseguiu ser atendida, na hora que ela passou, ela bateu a porta. Eu ainda estava na fila, fiquei olhando aquilo e pensei, como que nós agimos na sala de espera? Porque tem um tempo de espera, irmão. Hoje em dia as coisas estão sendo muito no micro-ondas. Ou seja, muitos vêm para a presença do Senhor, mas não têm a paciência de esperar no tempo de Deus. E aí precipita as coisas, e as coisas não vão sair do jeito do Senhor, porque está saindo do jeito da pessoa. Eu quero dizer para a igreja que muito é melhor o jeito de Deus, porque Deus, como a esposa aqui falou, Deus parece que está demorando e está encaprichando. Quando a gente tem um entendimento da palavra, a gente vai diante dos pés do Senhor. E aquela mulher agora, você deve estar pensando aí, mas ele estava falando de Ana, onde que Ana vai entrar nessa história? Porque Ana teve uma grande espera. O sonho daquela mulher era ter um filho e a madre dela era fechada. Era o sonho, era a vontade dela. E a rival dela, a menina, ria do seu sonho, debochava dela, provocava ela. E quem nesse mundo não é provocado? É verdade. Quem nesse mundo não passa por uma situação em que Deus está ali a favor, mas tem muitos aqueles que se levantam contra. Mas eu quero dizer para a igreja que no tempo de Deus, nós temos a oportunidade de derramar nos pés do Senhor. Aquela mulher, ela ia de ano em ano, ela subia ali para fazer a sua apresentação, e o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas ela revelou aquilo que estava no coração dela, ela falou para aquele sacerdote. E aquele sacerdote, ele viu que aquela mulher ela não estava embriagada, mas ela orava. No tempo de espera, irmãos, nós temos que orar. É melhor do que murmurar, porque a murmuração atrasa. A murmuração, ao invés de encurtar, ela só atrapalha e ela vai levando para mais adiante. Aquela mulher ali, por mais que ela recebia ódio, ela devolveu foi com amor. E num desses momentos ali, que ela chorou amargamente, ela chorou, ela derramou a sua alma. A alma é um sentimento, é aquilo que está dentro de você, é aquilo que está dentro de mim. Glória a Deus. Que o mundo, ele quer deixar cada vez pior, mas Jesus tem uma unção, uma palavra de renovo, de alegria. Glória a Deus. Porque o choro ele vai durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. E hoje o Senhor está trazendo essa palavra para a gente ser perseverante, para a gente não desistir, porque desistir é mais fácil. Aquela mulher ela podia ter desistido, porque o que ela queria só Deus podia dar. O que ela queria só Deus podia dar, porque foi fruto de um milagre, ela foi fazer a parte dela. Ela continuou adorando no tempo de espera, ela continuou servindo a Deus, ela continuou oferecendo, ela continuou seguindo ali, subindo para adorar. E nós fizemos, porque nós subimos um monte para adorar. Chegar aqui até na igreja é subir um monte. E o monte a gente sobe ele com dificuldade adorando, porque quando a gente sobe um monte adorando, a gente desce com a provisão de Deus. Aleluia! Para descer, tem que subir esse monte. E é subindo, para subir esse monte é com dificuldade. Ela subia com dificuldade, por quê? Porque ela era perseguida, porque ela era provocada. Porque a outra tinha e desfazia dela, mas ela não desfez de Penina. As pessoas ali que estavam em volta dela, ao invés de estender a mão, faziam era criticar. Mas eu quero dizer, amada igreja, tem um Deus na terra e no céu. No céu, o Senhor está trazendo resposta pela palavra. Aleluia, Jesus.
Só Deus sabe as vezes que você chorou no cantinho, no reservado. Às vezes que você esteve ali, chorando ali no secreto, atrás da porta. E Deus, Ele viu, recolheu ali a sua lágrima. O anjo foi lá com a taça e pegou aquelas lágrimas daquela mulher. E não foi em vão. Quantas lágrimas você tem derramado? Quantas lágrimas você tem lançado diante de Deus? E hoje aqui, por essa palavra, Deus está te enviando uma resposta. É muito tempo de busca, irmão, mas o Senhor Ele está olhando pela fidelidade da igreja. A igreja que ora, a igreja que se derrama, a igreja que se rende nas mãos do Senhor, porque a nossa resposta final vem de Deus. A resposta de Ana não vem da provocação de Penina. Muitas pessoas olham para nós e não tem aquele olhar de misericórdia, mas Deus tem. Deus tem o que você precisa, o que Ana precisava, o que ela mais queria. Deus entregou para ela e ela devolveu para Deus. Deus tem, sim, e pode. Deus tem, sim, e pode. Mas independente, eu creio que independente, aquela mulher, naquele momento que ela derramou sua alma no Senhor, que ela chorou amargamente, que ela se entregou a Deus, ela se entregou por inteiro. E ali a Bíblia fala que o semblante daquela mulher mudou na hora que o sacerdote, o homem de Deus, proferiu, ele falou aquela palavra, ela mudou o semblante, que era triste e deixou de ser triste. Que ela chorava, ela não estava comendo, ela não estava alimentando, ela estava depressiva. A depressão largou aquela mulher. Eu não sei o que é que você está passando, irmão, na vida, o que você está enfrentando, mas eu sei que há um Deus que está falando agora essa palavra, que está trazendo um renovo, uma unção de alegria, que tira tristeza. Porque Deus é o Deus, Ele é Deus de alegria nessa tristeza, nessa situação. O Senhor tem resposta, igreja. E a resposta de Deus está manifestada aqui nessa noite. Através da palavra do Senhor, creia. Glória a Deus. E não desiste, irmão. Em ano após ano, que aquela situação ela parece que vai permanecer. É naquela situação de vergonha que Deus tem um milagre. É naquele lugar que muitas vezes você foi perturbado, perturbada por algum motivo, por alguém. E Deus vai te exaltar nesse mesmo lugar de vergonha, vai ser o lugar da glória. O mesmo lugar de vergonha é o lugar da glória. A vergonha daquela mulher, ela queria um filho e não tinha. Ela queria um filho e não tinha. A presença de Deus é o que nós mais precisamos. É o que nós mais precisamos. Glória a Deus. É o que nós mais precisamos. É da presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, amados, nós não conseguimos seguir adiante. Eu vou dar um pequenino trecho de testemunho para os irmãos. Essa alegria que o Senhor trouxe para Ana, depois da tristeza de Ana, o Senhor trouxe essa alegria para mim. Eu era um jovem muito tímido. Um ambiente como esse aqui, com as pessoas, eu ficava tão inibido, que eu chegava aqui, eu não ia falar nada, eu não ia cumprimentar ninguém, eu chegava na família, eu entrava ali naquela situação, naquele lugar, os familiares queriam puxar assunto comigo, eu não saía uma palavra. Dentro de mim, Ana, ela pediu um menino, um filho, né? O meu sonho, a minha vontade diante de Deus, quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 13, 14 anos, era poder chegar e fazer como todo mundo faz. Chegar na família, naqueles encontros que tem da família, nos ambientes, seja lá onde tem pessoas reunidas ali, e poder pelo menos me expressar. Eu não conseguia. Eu não conseguia porque aquela timidez era grande demais. E parecia que quando você é muito tímido, parece que está todo mundo te olhando. É verdade. Parece que está todo mundo te olhando, parece que aquilo que você vai falar, você treme nas bases. Oh, Deus. E ali, eu não servia assim a Deus, eu não estava na igreja evangélica ainda, mas ali foi os anos que o Senhor já começou a tocar no meu coração. Aleluia. O Senhor começou a tocar no meu coração porque Ele é Deus de milagre. Aleluia. Para muitos eu sei, para muitos, para Penina, o filho de Ana não era nada. Mas ele foi o grande profeta Samuel. Aleluia. Ele foi o grande profeta. Então, às vezes para as outras pessoas, elas olham para a sua dor e riem. Elas riem de você, elas podem rir de mim.
Mas eu sei de uma coisa: muitos dos meus próprios familiares que não viviam falar uma palavra, hoje veio para a glória do Senhor. Aquelas pessoas que um dia te provocaram, você vai falar do Evangelho de Jesus para ela, vai orar por ela e vai desejar o bem para ela. Porque é assim que Jesus gosta. Foi assim que Ana fez. Você é esse homem, essa mulher de oração. Que Ana foi mulher de oração. A oração ela vira uma chave na vida de quem é cristão, de quem serve a Deus. Há dois momentos na nossa vida que viram chave. Aquele momento que você começa na oração e tem que terminar na oração. Amém, amados? Amém, amados? Eu quero pedir ao Senhor Jesus Cristo que me libertou da depressão, da timidez e de outras coisas que o tempo não permite falar de tudo. Mas quem me libertou tem poder para libertar qualquer pessoa que está em Deus, da tristeza, da depressão, do vício, seja lá o que for, que te oprime, que tem te deixado angustiado. Então, amados, eu oro em nome de Jesus Cristo, que essa unção de renovo, ela venha tocando a cada irmão aqui como um bálsamo do céu. Senhor, as pessoas que estão aqui, Deus, elas têm diante do Senhor um sonho. Aquele sonho que você tem que está engavetado. Aquilo que ano após ano eu estou dizendo pela palavra, pela sua fé. Em Cristo Jesus é mais fácil desistir. E é difícil continuar. Mas é melhor continuar com Jesus, mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil, amém, amados? Então, queridos, eu vou moderar a minha voz aqui para não ficar alto demais aqui no ouvido dos irmãos. Mas eu não consigo reter o que o Espírito de Deus está entregando. Glória a Deus. O Espírito de Deus pela palavra, é claro, pela palavra. Porque Ana, ela tinha um projeto de vida, ela tinha um desejo de ter uma mudança, e aquilo ali parece que não chegava. Na época que eu falei sobre o testemunho que Deus notificou minha vida e transformou, foram anos e anos. Anos e anos. Em 2009 eu apresentei diante do Senhor um pedido. Eu só queria casar, irmãos, porque eu vi as pessoas. Eu vi as famílias, os filhos. Igual eu estou vendo famílias aqui, ó. É lindo, é projeto de Deus. É Deus. O diabo é que não aprova a família, mas Deus aprova. Verdade, Deus. Tem casais aqui, ó. E Deus está falando de Glória. Ele está falando de resultado, de frutificação, porque Ele está gerando vida onde não tinha vida. Ele está gerando a vida onde estava fechado. Deus está abrindo porta onde estava fechado. E aí, Senhor, na minha vida, foram anos e anos. Em 2009, eu apresentei aquela lista diante de Deus através de oração também. Através de oração. E eu não era feliz nessa área. Porque de 2009, eu quero dizer para os irmãos, não foi micro-ondas não. Veio 2010, veio 2011, veio 2012, 2013, 2014. Mas chegou. A minha esposa está aqui. Então é glória do Senhor. Aleluia! E aquele que não falava, agora fala a palavra de Deus. Glória a Deus! Porque foi melhor do que eu pedi. Ana pediu ao Senhor um filho. Mas na palavra, fala que ela teve mais filhos. Não foi apenas aqui. Ela teve outros. Deus fez além. Deus fez além, irmãos. A gente enxerga até um certo ponto. Alguém enxerga até um certo ponto, mas eu estou falando do extraordinário de Deus. Eu estou falando daquilo que você olha para Deus e fala assim: meu Deus, como será? Meu Deus, eu queria tanto, mas parece que está tão longe. Verdade. Deixa Deus ser Deus, irmão. Deixa Deus ser Deus, irmão. Aleluia, glória a Jesus. Agora, amados, eu quero falar a segunda parte, que na oração Deus me pediu para falar com a igreja. A primeira mulher foi Ana, e agora vai ser a mulher samaritana, João 4. João 4, por gentileza, abre a sua Bíblia lá em João 4. João 4.
Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Quem achou vai falando, eu vou para o céu. Quem não achou, fala, eu vou também. Glória a Deus, não pode ficar ninguém para nós. Misericórdia. João 4. Glória a Deus. Glória a Jesus por isso. Amém? Jesus amado, aqui nós estamos, Senhor. Eu oro mais um pouquinho diante de Deus, Senhor, Deus e Pai. Como eu orei na primeira vez, eu oro novamente, que seja feita a tua vontade. Aleluia. Que seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. O Senhor me usa só como instrumento aqui. Traz para essas pessoas que estão aqui, ó, tem famílias, pessoas de várias idades aqui, Senhor. Traz, Senhor, através da palavra, a resposta para cada um de vocês. Amém? Você crê? Você crê? Então diga amém, em nome de Jesus. Diz assim a palavra, João 4. Por isso, quando o Senhor... João 4, eu vou pedir os irmãos para ir a partir do verso 5. Capítulo 4, João 4, mas a partir do verso 5 em diante. Assim, chegou a uma cidade, amém, irmãos? Chamada de Samaria, chegou a uma cidade de Samaria, desculpa. Assim chegou a uma cidade de Samaria, Samaria é a região, é a cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali, na fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam, não se comunicavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Glória a Deus. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isto falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou-lhe Jesus a ela: mulher, podes crer que está a próxima hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai, a esses o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhes Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando, conversando com a mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde e veja um homem
que me disse tudo quanto tenho feito, não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come! Mas ele disse: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Explicou-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. Assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar onde não plantastes. Outros realizaram contigo e vós usufruíste do labor deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que ele se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente Aleluia, Deus. é o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. E Glória a assim, Deus, aleluia. nós podemos aplaudir Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. E assim o Senhor, Ele entrega aquilo que eu busquei na oração, através da palavra do Senhor, Ele traz aqui para a igreja, para ser compartilhado com os irmãos. Olha, amados, todo mundo já teve um passado. A maioria já teve um passado sem Deus. Essa mulher de Samaria, a mulher samaritana, ela tinha um passado sem Deus, mas ali ela teve um grande encontro com Jesus. E a partir daquele encontro tudo mudou. Eu quero dizer, irmãos, que a nossa vida também ela está sendo mudada, porque nós nos encontramos com Ele. E aqui, irmãos, nós estamos aqui reunidos. Tem 2 tipos de encontro, um que é casual e um que é preparado. Esse aqui, por exemplo, foi um encontro preparado, porque tem a hora marcada, tem o lugar, tem o endereço. E nós viemos aqui com um encontro preparado. Você se preparou, você saiu de sua casa, você escolheu sua roupa, e você veio se encontrar com Jesus, e Ele se encontrou com você, comigo, através da palavra dEle. Eu quero dizer para a igreja que tem 2 partes no encontro. A primeira parte é de Jesus, a segunda é a nossa. A primeira parte é de Jesus, porque Jesus está sempre interessado. Aquela mulher, pelo primeiro momento, ela não estava interessada, não. Ela fez uma série de questionamentos, ela perguntou, e falou, ela estava relutante, ela estava ali resistente. E Jesus revelou o coração daquela mulher. E aquela mulher, ao admitir que ela era uma pecadora, ela encontrou em Jesus a resposta que mudou de vez a vida dela. Glória. Só Jesus pode mudar de vez a nossa vida, irmão. Não é a fama, não é o estrelato, não é a fama. Não é isso que muda a vida de uma pessoa. Não são as ilusões do mundo. O mundo ele entrega fama, ele entrega ilusão. É a porta larga que muitos têm ido por ela. Muitos têm ido por ela. E muitos querem chegar até Jesus. Mas aqui nessa passagem foi Jesus que chegou até aquela pessoa. Jesus estava lá no sol de meio-dia. Jesus escolheu um caminho que era um caminho, uma rota perigosa. Tinha ladrões que passavam naquele caminho ali. Mas ele estava disposto a se encontrar com aquela mulher. Assim como nós chegamos aqui, Jesus, através do Espírito Santo, já nos esperava. Deus, Ele sempre toma iniciativa. Da parte de Deus, Deus fez ali por aquela mulher e foi falando com ela. E à medida que essa palavra ela está falando com você, ela está te modificando por dentro. E ela está me modificando por dentro também. Porque Deus está fazendo um renovo. Porque aquele que quer ressuscitar tem que morrer.
Só ressuscita quem morre, irmão. Só ressuscita quem morre para si mesmo, para a sua vontade. Só ressuscita quem morre, nós temos que renunciar àquela mulher. A partir daquele momento, ela se sentiu amada por Jesus. A sociedade, a cidade inteira, provavelmente rejeitava aquela mulher. Mas Jesus não rejeitou. Os discípulos olharam assim, meio desconfiados. O que será que Jesus está ali conversando com aquela mulher? Mas eles não tiveram ousadia de questionar o mestre. Porque Jesus, ele veio para aquele que está excluído, aquele que ninguém olha. As mulheres naquela época eram muito deixadas de lado. E Jesus trouxe para a mulher. Eu quero te dizer, irmão, que naquelas situações que você se sentiu assim, no cantinho, à margem, Jesus está te chamando para perto dessa noite. Aleluia, Deus! Aquela mulher, ela era assim, rejeitada, criticada. Muitos abriram a boca para aquela mulher ali, trazendo uma rejeição para ela. Mas Jesus trouxe a cura. Aleluia! Jesus trouxe um remédio que ela precisava para sarar as feridas dela. Aquela mulher, ela tinha as prioridades dela. Ela andava assim, oculta, porque ela não queria ser vista. Não é de à toa que ela foi meio-dia. Ela foi na hora mais difícil. Mas na hora mais difícil, Jesus encontrou. É verdade, Deus! Talvez você subiu esse monte para chegar aqui nessa igreja aqui, com muita dificuldade, mas Deus se encontrou com você e está trazendo a resposta pela palavra. É a palavra de Deus, irmão, que convence o homem, né? É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós temos que reconhecer, como aquela mulher reconheceu, que sem Jesus nós não vamos muito longe. Mas com Jesus, seja a dificuldade que for, Jesus nos ajuda a atravessar, porque quem chama para o outro lado é Jesus. Ali aquela mulher, ela viveu uma restauração, porque ela estava quebrada por dentro. Jesus, ele modifica por fora, mas primeiro ele modifica por dentro. Verdade. Talvez, irmãos, as pessoas nos veem com um sorriso no rosto, as pessoas nos veem por fora, mas ela não sabe como que está o nosso coração. E Jesus sabe. Jesus conhece aquilo que está no seu íntimo, no meu íntimo. É na intimidade, é no relacionamento, é na comunicação. Aquela mulher, ela falou, como que você conversa comigo? E Jesus estava ali conversando com ela, assim como ele está conversando com você, através da palavra. Jesus, ele quer comunicação. Jesus, ele quer intimidade. Ele quer comunicar, sim, ele está comunicando com a igreja. Uma palavra de vitória, uma palavra de esperança. No meio da dor, no meio do esquecimento, tem aquele que não esquece de você. É Jesus. Não esqueceu daquela mulher, muito menos de mim, de você. Essa palavra, irmão, é para você saber que ainda que uma mãe que amamenta, ela abandona seu filho, Jesus não te abandona. É, Deus, é verdade. Jesus não te abandona. Ele está aqui para te resgatar também. Se você quiser ter um renovo com o Senhor, você que está com uma comunhão arranhada com o Senhor, se você quer reconciliar nessa noite, você que nos ouve aí, seja na vizinhança, seja passando na rua, de alguma forma essa palavra está chegando aos ouvidos e ao coração. Aleluia! E Deus está trazendo essa restauração. É a unção de Deus de renovo. Porque nós somos transformados. A palavra de Jesus transforma. Jesus tinha uma água que aquela mulher, ela não ia ter sede nunca mais. Qual é a sua sede? Você tem sede de quê, irmão? Você tem sede de quê, irmão? Você tem sede de quê, irmão? Irmão, você tem sede de quê? Jesus está aqui através da palavra, te trazendo essa fonte do céu, que não vai cessar, ela não para, irmão. Quanto mais você buscar, mais Jesus tem. Aleluia! Quanto mais você buscar, mais Jesus tem, que essa fonte é infinita. Glória a Deus! É infinita, não é fama. Não é fama que Jesus tem para você, nem para mim. Não é holofote, não é aplauso. Mas Ele tem a água viva. Ele tem o que nós mais precisamos, é a presença. Sem a presença de Deus, eu não quero ir. Sem a presença de Deus, Moisés, ele foi. Mas ele falou, eu quero ir, Senhor. Eu até vou. Mas a tua presença, ela tem que ir. Ela tem que ir. Ela tem que chegar. E aquela mulher, encerrando aqui, aquela mulher, ela trocou a prioridade dela. Como é que anda a sua agenda? Porque tem que ter a prioridade com Jesus. Ela deixou o cântaro de lado.
e ela mudou de prioridade. A prioridade dela era o cântaro, era aquela água, mas na hora que ela pegou da água de Jesus, ela falou, essa é melhor. Ah, essa água de Jesus é melhor, porque sem essa água eu não posso ficar. Aquela mulher, ela esqueceu. E ela foi transformada, restaurada, curada naquele momento. E aquilo que ela recebeu, ela foi entregar. Aquilo que ela recebeu, ela foi entregar porque Deus deu. E Jesus entregou para ela. E nós não podemos ter só para nós. Tem que compartilhar, tem que dividir. Divide essa palavra, irmão. Divide. Entrega a Jesus, porque é dividindo que multiplica. É verdade. A multiplicação vem, amados, é quando divide, é quando compartilha. O que Jesus tem não é só para mim. Jesus me tirou da depressão, do vício, disso e daquilo. E Ele está derramando do bálsamo dele hoje, colocando a unção de renovo, de alegria onde tinha tristeza, de renovo, do céu. Então, nós temos que anunciar o Evangelho como aquela mulher fez. Ela não deu desculpinha, não. A partir do momento que ela entendeu, reconheceu que ela era uma pecadora e precisava realmente de Jesus, ela admitiu e ela reconheceu. E aquele que confessa alcança misericórdia. Aquele que confessa, arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. É a misericórdia que Deus dá. E Deus, Ele está trazendo misericórdia. Irmão, é tempo de reconciliar, é tempo de anunciar o Senhor, o tempo urge. Nós não temos tempo mais de ficar brincando com nada. O tempo da infância, da meninice passou. E ali aquela mulher, ela já foi ali e foi lançar aquela palavra. Olha, eu conheci um homem. Eu conheci, eu ouvi, eu conversei com o Messias, o Cristo. E ali aquelas pessoas foram pelo testemunho da mulher. Eles ouviram da mulher e foram. E depois eles ficaram, porque eles tiveram um encontro deles com Jesus. Hoje é um encontro de nós com Jesus. Nessa noite, por essa palavra. Ali ela recebeu uma palavra específica. Ela abandonou o cântaro. A vida e a história daquela mulher, ela foi mudada em todas as áreas da sua vida. Eu quero orar por essa fortaleza de Jesus, pela palavra que Jesus está fortalecendo os irmãos, amém? Aquele que estava cansado, aquele que estava ali sem vigor, Deus vai renovando, vai restaurando. Aquele que quer reconciliar, Deus, Ele traz para a reconciliação. Ele é um Deus amoroso, de paz, de cura. Eu quero orar no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar no nome de Jesus. E a minha esposa ela vai fazer um momento de adoração. Amém? Usa esse aqui. Não sei, acho que então, amados, não precisa não. Eu quero. Irmãos, Deus, Jesus, quando você decide buscar Jesus, Ele te recebe do jeito que você vem, cheio dos carrapichos, com dores, feridas na alma. Né? Nós somos pessoas muito feridas com palavras, com ações de pessoas. Muitas vezes nós mesmos nos ferimos, nós mesmos nos depreciamos. E aí nós pegamos os nossos sonhos e engavetamos. Mas eu quero te dizer que Deus, Jesus, Ele te aceita do jeito que você está. Mas Ele não te deixa do jeito que você está. Ele te transforma numa pessoa melhor. E aí você pode desengavetar os seus sonhos. Você só tem que vir. Jesus deixou 3 ordens. Vinde, aqueles que estão cansados e oprimidos. Permaneça. Permaneça. E aí Ele trata o nosso caráter, Ele nos trata e depois... Ele nos trata e depois Ele fala assim, ide. Então Ele quer nos preparar para nos usar como instrumento para alcançar outras vidas. Deus. Então Ele vai colocar um louvor ali, você vai apresentar para o Senhor como você está. Você vai rasgar seu coração. Você vai mostrar a sua vergonha. Assim como aquela mulher tinha vergonha, ela ia no horário de meio-dia, porque as mulheres buscavam água ao amanhecer ou ao anoitecer. Mas ela queria ir porque ela tinha vergonha.
Então eu quero te convidar a mostrar sua vergonha para o Senhor. Rasga seu coração, é você e Deus. E apresentar seus sonhos e projetos. Amém? Nós vamos orar por você. Sim, nós vamos orar junto com Eu você. gostaria de pedir aos irmãos, aqueles que puderem, ficar sobre os seus pés. Que É você e Deus. nós vamos levantar um clamor. Rasga aqui, seu amém? coração. Nós vamos levantar esse clamor. Vamos levantar esse clamor para o Senhor trazer mais uma vez. Eu sei que o Senhor ele sempre traz, mas Deus é que sabe, irmãos. A luta, o tanto que você chorou. Lembra da palavra que foi falada aqui de Ana? Quem puder se ajoelhar, quem puder. Ela teve ali uma amargura É na você e alma. Deus agora. Não pensa, não deixa passar esse momento. Deus mudou o semblante. Pai, Ele trouxe ali. em nome de Jesus, nós queremos te apresentar, Pai. Nós oramos a Nossas Ti. vidas aqui presentes. O Senhor chega a cada coração aqui, Pai. O Senhor sabe todas as seus medos, o Senhor sabe todas as suas tristezas. O Senhor sabe, Pai, tudo que espera esses irmãos, que para esses irmãos. Nós sabemos que a tua mão é real neste lugar, Pai. Visita cada coração aqui. Tem jovens, tem mulheres, tem homens, tem crianças. Em nome de Jesus. Oh, vem neste lugar, por nesse ambiente. Nós sabemos que a tua presença é real neste lugar. O Senhor está aqui, Jesus está aqui. Rasga seu coração, rasga seu coração. Apresenta o seu clamor, apresenta ao Senhor. Tudo que te impede de avançar, tudo que te parou, tudo que te envergonha. Eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu problema, mas Ele está aqui. Eu quero te passar essa oportunidade. Era necessário que Ele estivesse ali naquele lugar. E Ele está aqui. E Ele te oferece. Ele oferece fonte de água viva que vai jorrar dentro de você e que vai alcançar outras pessoas, que vai alcançar a tua família. Oh, Jesus, nós estamos, ó Pai, despertando a Ti neste momento, no nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aqui tem famílias, aqui tem jovens, tem homens, tem mulheres, tem crianças. Eu preciso de Ti, Pai. Ele está aqui, Senhor, está. Vem pra mim. Santo
Ele cada lágrima, cada pedido, cada anseio, cada desejo, cada ferida da alma. Leve para o Senhor e que a cura, a restauração, a transformação venha neste lugar. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Amém. Aplausos a Jesus, aplausos a Jesus, igreja. Eu me lembrei aqui, meu nome é pastor Júlio Anderson, aqui é a pastora Maís. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória pela rica oportunidade. Agradeço aos irmãos que ficaram aqui, se renderam à palavra de Jesus, aos pés do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. É muito bom ver uma comunidade como essa, que tem crianças, tem pessoas, homens, mulheres. É maravilhoso, irmãos. Na hora que eu cheguei aqui, eu fui tocado, mais uma vez, por Deus. Sabe, irmãos, o Senhor. É do Senhor, eu busquei em oração, e o Senhor trouxe pela palavra. A palavra dele que está aqui na Bíblia, ele trouxe. E está entregue, irmãos. Assim como o Senhor, ele entregou na oração que eu busquei, está entregue nas mãos de cada um de vocês. E das mãos de cada um de vocês, como muitos frutos, vai chegar na vida de outras pessoas que não puderam estar aqui. Mas por intermédio do Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus e pela sua ação e vontade de fazer como aquela mulher samaritana, de levar Jesus para o perdido. Você foi alcançado, você foi alcançada. E essa palavra vai chegar nos 4 cantos dessa cidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmão Cristiano.